Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 26/3, o nosso primeiro encontro desse clube de leitura. Nós fizemos essa proposta aí, juntamente com a nossa escola dominical, então são coisas que estão funcionando juntos. E qual que é o nosso propósito, nosso alvo? É a gente fazer a leitura deste livro aqui, ó, o Mosaico Bíblico, do pastor Marcos Botelho. Hoje nós vamos iniciar as nossas discussões. O propósito aqui é ser algo bem dinâmico, bem tranquilo. E a proposta é que vocês leiam os capítulos antes dos nossos encontros, porque isso facilita o entendimento. Então, seria, vocês leiam os capítulos que a gente colocou, hoje foi até o terceiro capítulo, né? Então seria o prefácio, a introdução, capítulo 1, 2 e 3. Aí, a partir disso, a gente vai fazer uma explanação geral daquilo que fala cada um dos capítulos. E aí, nós podemos debater, colocar aí alguns pontos de destaque, alguma observação que os irmãos acharam interessante, ou até mesmo tirar dúvidas que podem surgir. Apesar da leitura ser bem tranquila deste livro, porque justamente a proposta é essa, ser um livro de fácil acesso para que várias pessoas, independente da sua formação escolar, consiga ler e aplicar isso durante a leitura da Bíblia. Então, para a gente começar a falar sobre esse livro, é interessante a gente entender qual que é a temática principal dele. O que esse livro ele fala? O assunto principal dele é a hermenêutica. Para quem está fazendo a classe de escola dominical comigo, vai lembrar que hermenêutica é interpretação. E essa é uma matéria que nós estudamos dentro da teologia. Então, esse livro, né, ele tem uma proposta que é de ser lido antes de você ler a Bíblia. Não quer dizer que você precisa ler ele todo antes e só depois começar a ler a Bíblia, não é isso. Mas ele é um livro justamente para te ajudar a entender melhor a Bíblia. Por que ele vai fazer isso? No comecinho dele, né, nós vamos passar por isso hoje, ele vai definir para a gente quais são os pressupostos. Né? Quem fez a classe de EBD comigo vai lembrar que pressuposto é uma verdade que eu carrego comigo. E quando eu vou ler a Bíblia, eu carrego algumas verdades. E esse livro, então, ele vai me ajudar a entender como que eu carrego essas verdades na hora da minha leitura. Por exemplo, um pressuposto que é muito importante eu ter durante a leitura da Bíblia é que ela é a palavra de Deus. Eu falei isso nas nossas classes de escola dominical, mas esse livro aqui, ele vai aprofundar mais o que vem a ser a palavra de Deus. E aí nós vamos ver isso, por exemplo, no capítulo 1. Como que a palavra de Deus ela é dada, qual que é a autoridade dessa palavra, como que eu aceito essa palavra, a Bíblia sendo a palavra de Deus, isso é intermédio da fé, aonde que isso fala dentro da própria Bíblia. Então, é muito importante essa questão. E é interessante que, quando vocês olham aí no sumário, quem está aí com o livro aberto, se puder abrir aí no sumário, né, lá na página, se eu não me engano, é na página 12. Isso mesmo, na página 12, que ele vai trazer para nós o seguinte: a gente vai ter um prefácio, né, nós vamos falar um pouquinho sobre esse prefácio, a introdução, e aí vai estar lá no sumário a primeira parte. Essa primeira parte, a gente pode dividir ela em duas subpartes. Nós teremos os 4 primeiros capítulos, né? Vai falar sobre, a primeira parte vai falar sobre a Bíblia no geral, que livro é esse, qual é a sua natureza. E aí nós temos os 4 primeiros capítulos, que é o primeiro, ele vai falar, a temática principal dele é a submissão pela fé, como que nós aceitamos a Bíblia, a sua autoridade. A segunda parte vai falar da autoridade que a Bíblia ela dá a si mesma, ou seja, onde a Bíblia ela fala que ela é a palavra de Deus. Terceiro vai falar sobre a inspiração divina, né? Tem o seu nome, a gente vai passar por cada um desses nominhos ainda. E a quarta vai falar sobre a natureza da Escritura, que é um livro humano e divino ao mesmo tempo. Aí nossa segunda subparte da primeira parte, ela já vai falar um pouquinho sobre as dificuldades que nós, leitores, hoje, no século XXI, temos ao ler um livro tão antigo igual a Bíblia. E aí nós temos aí 4 capítulos que vai falar sobre isso. O primeiro ele vai trazer os abismos, eu falei isso na nossa primeira aula de escola dominical, os abismos hermenêuticos que nós temos,
ou seja, as nossas diferenças com os autores bíblicos. O sexto capítulo ele vai falar sobre os autores e o contexto em que eles viviam. E aí, o capítulo 7 ele vai falar agora sobre nós e o nosso contexto. Então, por que não dá essa liga tão forte? Por que nós temos essa diferença tão grande? Então, vai estar aí nesse capítulo 7. E o 8 vai falar para que serve a hermenêutica. Por que eu tenho que me preocupar em estudar essa matéria antes de ler a palavra de Deus? Aí nós teremos a segunda parte, eu não vou destrinchar tanto a segunda parte, porque quando nós iniciarmos ela de fato, a gente faz isso de uma forma melhor. Aí nós temos a nossa segunda parte, que vai falar sobre a mente dos autores bíblicos. Depois nós teremos uma terceira parte do livro que vai falar sobre o método das três leituras, que é uma proposta que o Marcos Botelho ele vai trazer para uma melhor leitura da Bíblia. E a quarta parte ele vai falar sobre como que você aplica a sua interpretação e como que Deus ele se revela na interpretação da Bíblia. E é muito interessante isso porque ele vai usar um método trinitário, ou seja, onde que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles se encaixam dentro da nossa interpretação. E isso é algo muito interessante. Então, irmão, se você está aí com o livro, se você está com a parte dele só, digamos que no PDF, coloca lá no prefácio. Vou fazer alguns apontamentos aqui, tá bom? E se alguém ficar com alguma dúvida, pode ir perguntando enquanto isso. Então, é interessante a gente destacar aqui que o prefácio ele foi escrito por um teólogo chamado Vitor Fontana. Vitor Fontana, até onde eu sei, ele não é pastor, ele é apenas teólogo. E isso, irmãos, aqui no Brasil é uma raridade, porque tem o lado bom e o lado ruim disso. Aqui no Brasil, essa parte dos teólogos, aquelas pessoas que se debruçam sobre a Bíblia, sobre as doutrinas, sobre a história da igreja, e entre outras matérias que nós temos, ela está muito voltada para o meio eclesiástico, ou seja, isso acontece dentro das igrejas ou por meio de pastores que normalmente eles têm o encargo de dar aula em seminários. É muito difícil você ter um teólogo qual a profissão dele é dar aula em seminário e ele não faz mais nada além disso. Normalmente essas pessoas, elas além do ofício de professor, elas também são pastores. Isso é bom porque a teologia ela tem uma finalidade. A teologia ela é uma área da ciência que a função dela é servir a igreja. A teologia ela estuda a Bíblia, ela estuda tudo aquilo que está ao redor da palavra, ela estuda a igreja e ela dá, digamos que, um subsídio para a igreja para ela aplicar isso dentro das pessoas. Essa é a função da teologia. Agora, por outro lado, nós limitamos a função desse teólogo quando ele tem esse ofício pastoral, porque normalmente ele não consegue dedicar um tempo, digamos que de qualidade ao estudo, ao estudo das línguas originais, ao estudo de outras coisas, porque ele tem as obrigações dele como pastor. O cuidado com as ovelhas, a administração da igreja, o louvor, entre outros encargos que normalmente os pastores têm. Então, nesse aspecto, fica prejudicado. Mas nós temos aqui um cara que ele tem essa questão, ele é mestre em teologia, vai estar aí na nota de rodapé, está falando assim, o Vitor Fontana é mestre em teologia, fez o mestrado dele na Flórida, e divulgador científico e teológico. Atua como coordenador de ensino da comunidade da Vila e é professor de teologia do Novo Testamento do seminário Jonathan Edwards, que é o seminário que eu estou fazendo a minha pós-graduação em teologia histórica. É também jornalista da Faculdade Casper Libero, que é a melhor faculdade de jornalismo que nós temos no Brasil, e passou por redações de veículos como Terra e o Met World News. Então é um cara muito bom, né? Ele tem um canal no YouTube, ele tem aí uma página no Instagram, quem quiser pesquisar sobre ele tem algumas coisas publicadas, não muitas. É um excelente professor e tem essa questão dele não ser um pastor, não sei se ele tem esse chamado, particularmente eu não conheço tanto a história dele até esse ponto. Mas é bem interessante esse prefácio que ele vai escrever, porque essa igreja aqui, ó, é a comunidade da Vila, é a igreja em que o Marcos Botelho é pastor. Então, eles são, digamos que amigos, né? Eles convivem ali na mesma comunidade.
E aí eu queria trazer para vocês aqui o comecinho, que ele vai falar assim, ó. Existem prazeres típicos de teólogos, existem prazeres típicos de pastores. Há momentos em que esses dois tipos de prazeres se encontram. Seja ver um aluno, talvez o melhor exemplo disso seja ver um aluno de seminário ou membro de igreja ler a Bíblia e entender o que uma passagem quer dizer. Irmãos, esse é o propósito, acho que, de todos nós que nos lançamos a ensinar alguma coisa dentro das igrejas no geral, não só da Vide. É que as nossas ovelhas, nós como pastores, falando assim, que as nossas ovelhas, elas adquiram essa independência. Porque, irmão, o pastor, ele é um ser humano e ele erra também. Apesar dele estudar, apesar dele se debruçar em cima disso, ele pode errar às vezes na interpretação e às vezes naquilo que é mais básico. E acontece. E quando nós temos, né, pessoas que têm esse feeling, que têm essa facilidade em interpretar a palavra, são pessoas que muitas vezes podem nos ajudar e até mesmo nos corrigir. E isso faz parte, irmãos, da convivência dentro da igreja, né? Nós vamos admoestar uns aos outros, corrigir uns aos outros. Segundo parágrafo, ele vai trazer assim: ó, existem frustrações típicas de teólogos e existem frustrações típicas de pastores. Imagine o seguinte cenário: depois de alguns anos, plantando uma igreja, você deixou ali a alma. Aí ele vai pular lá para baixo, né? Quando ele vai dar um exemplo, começa ali, ó, um dos presbíteros, né? Vai falar assim: um dos presbíteros, para defender um posicionamento seu, resolve citar um versículo totalmente fora de contexto, sem nexo, sem conexão alguma com o assunto. E o pior acontece: ele consegue convencer os demais. Aqui ele traz para nós que a falta de maturidade da interpretação bíblica, ela pode trazer sérios riscos para dentro de uma igreja. Principalmente se essa falta de maturidade ela acontece dentro da liderança. Acontece com outros irmãos que normalmente influenciam uns aos outros, né? Então, e aí é interessante que ele vai fazer. Por que ele trouxe esses dois exemplos, né, de algo que seria o ideal e aquilo que seria, digamos, que a derrota do pastor e do teólogo dentro disso? O livro que você tem em mãos parte de vitórias e derrotas experimentadas na prática. Isso que também traz para nós um princípio, que a interpretação ela precisa da prática, tanto para o erro quanto para o acerto. Não existe interpretação feita de si para si, né? Igual a história do fariseu e do publicano. A gente não interpreta a Bíblia de nós para nós mesmos, se isso não se traduzir na nossa prática, naquilo que nós vamos fazer fora da nossa casa, fora da igreja. E aí ele vai continuar nesse mesmo parágrafo, vai falar assim, ó: gente que quer entender o texto bíblico, por que elas fazem isso? Para conhecer melhor quem Deus é. Então, por que nós temos que interpretar a Bíblia? Qual que é a finalidade? Para conhecer melhor quem Deus é. Segundo parágrafo aí, ele vai continuar o seguinte: hermenêutica é um assunto arriscado. Existem perigos na interpretação do texto bíblico. E quando nós vamos nos aventurar nessa matéria, nós corremos esse risco também. Mas eles são riscos necessários. Quando nós entramos nisso, nessa questão de nos aventurar a interpretar a palavra, nós temos que estar dispostos a acertar principalmente, mas também a cometer equívocos. E faz parte. Porque ninguém aqui é dono da verdade. A verdade ela é uma pessoa. Nós pertencemos a ela. E aí, a respeito das nossas dúvidas de como interpretar, nesse mesmo parágrafo ele vai começar assim, ó, tá bem no meio da frase, tá assim, ó: é no seio do estudo teológico que nasce a hermenêutica, ou seja, a interpretação, tentando responder apenas uma pergunta.
Olha a pergunta. Como entender o texto bíblico? Qual que é, então, o fundamento da hermenêutica? Como entender o texto bíblico? Ou, traduzindo aqui outras frases, o que esse texto está falando para mim? O que Paulo está falando para mim? O que Pedro está falando para mim? O que Isaías está me falando? O que Moisés está querendo me dizer? É nesse sentido. E aí, dentro disso, nós temos aí alguns questionamentos quando nós vamos para o texto, né? Isso está um pouquinho mais para baixo, tá assim, ó. Devo dar mais atenção aos detalhes? Ou devo começar entendendo o contexto mais geral de uma passagem? Se eu optar por entender primeiro os detalhes, como vou fazer isso sem conhecer o ambiente mais amplo? Texto fora de contexto é pretexto, já diz o ditado popular. Mas se eu optar por começar pelo contexto, como vou conhecê-lo sem que eu passe primeiro pelos detalhes que o compõem? São dúvidas que nós temos, são dúvidas que nós levamos para o texto quando nós começamos a lê-lo. E aí, diante disso, você tem duas opções. A primeira é não aplicar método nenhum, é não ter nenhuma ferramenta e simplesmente ler o texto e deduzir aquilo que você leu. Qual que é o problema disso? Né? Nós temos aí na página 15 do segundo parágrafo, lá no meio do parágrafo, ele vai começar assim, ó. Quando começamos a ler, temos ideias próprias a respeito de Deus, da religião e do mundo. Esses são os nossos pressupostos que nós carregamos para o texto. E aí o que ele vai falar sobre isso? Se lemos sem intencionalidade, ou seja, se a gente vai sem intenção nenhuma, temos a tendência de imprimir ao texto bíblico essas concepções de mundo que já carregamos. Ou seja, aquilo que é verdade para nós, nós vamos colocar isso na Bíblia. Mesmo que o texto não lhes dê suporte ou mesmo afirme justamente o contrário. Por quê? O que nós vamos procurar? Uma base bíblica para aquilo que nós acreditamos. Ou seja, a Bíblia, ela não vai me falar aquilo que eu acredito, é o contrário. Eu vou fazer a Bíblia se encaixar nas minhas crenças pessoais particulares. É o que ele vai chamar isso mais embaixo, assim, ó, é impor uma teologia ao texto. Eu tenho uma linha teológica da minha preferência e, consciente ou não, eu passo a manipular a Bíblia para confirmar o meu ponto de vista. Isso é uma imposição ao texto. E quando nós não carregamos os pressupostos adequados, nós temos essa tendência a colocar. Mas, aí nós temos um outro caminho, que é adotar um método. E aí surge uma pergunta quando nós fazemos isso. Página 16. O outro caminho é adotar um método. E aí surge a pergunta: qual? Começo pelos detalhes? Começo pelo contexto mais amplo? Nessa trajetória circular, é necessário um guia. E aí agora ele vai justificar esse livro que nós temos. Este livro é isso: um roteiro, um mapa, um tutor, se você quiser. É um livro sobre como fazer. Então esse livro aqui, ele é um guia de como que eu e você vamos navegar pelas águas turbulentas da Bíblia, que são águas de difícil navegação. Às vezes nós ficamos perdidos. E é justamente nesse sentido aqui que esse livro ele entra. Ele vai nos orientar. E aí outra coisa que ele fala que é interessante é sobre o pragmatismo. Porque às vezes quando nós aprendemos um método ou como fazer, a gente se apega àquilo. Só que, irmãos, a Bíblia ela não é matemática, ela é humanas. Então, cada caso é um caso, cada livro é um livro. Você pode ter uma ideia geral a respeito de tudo, mas mesmo assim, em determinados textos, esse método pode ser que ele não seja o melhor. E a gente precisa de ter essa consciência. Ele vai falar assim, ó, você quer uma resposta, o texto lhe conta uma história. Você tem uma dúvida? Jesus prefere contar uma parábola a responder diretamente. Mais da metade da Bíblia é narrativa, ou seja, uma contação de história. A Bíblia, irmãos, então, muitas vezes ela não traz para nós com clareza aquilo que nós buscamos. Por isso que nós precisamos saber interpretar essas histórias, interpretar as parábolas, para que dessa interpretação nós obtenhamos as nossas respostas para o nosso dia a dia. Passando aí agora para o final desse parágrafo, ele vai fazer o seguinte: a Bíblia apresenta tudo isso com alguma frequência e elevado grau de refinamento.
de forma que um simples esquema do tipo passo a passo, ou seja, esse método simplificado, dificilmente daria ao leitor um ferramental necessário para se acostumar com esse tipo de linguagem. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma aclimatação. Eu não sei se os irmãos já tiveram alguma experiência com aquário, né? Eu, para vocês terem ideia, eu já cheguei a ter um aquário marinho já. Né? É uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Se você quiser dor de cabeça para sua vida, tenha um aquário, principalmente o marinho, aí que você vai ter muita dor de cabeça mesmo. Mas, como que funciona? Quando você tem um aquário, ele está lá funcionando bonitinho, e aí você compra um peixe novo. Esse peixe, você vai lá na loja, compra ele, ele vem dentro de um saquinho, o cara coloca lá um oxigênio para o peixe viver mais tempo. Só que para você não pode chegar, por exemplo, e já soltar o peixe de uma vez, porque a chance dele sofrer algum tipo de problema e morrer é grande. O que a gente faz então? A gente pega o saquinho fechado, coloca ele na água, aí deixa a temperatura da água lá, a temperatura da água e a temperatura do saquinho, elas ficarem equilibradas. Aí depois disso você abre o saco, aí você pega um pouco da água do aquário e coloca dentro e deixa lá de novo. Você faz isso mais umas 3 vezes, e esse processo ele demora 1 hora mais ou menos. Aí depois que você termina isso, você solta o peixe dentro do aquário. Por quê? Ele vai aclimatar com a temperatura da água, com o pH da água, às vezes no meu caso que era marinho, né, com o nível de sal que pode ser diferente um pouco do nível de sal que ele estava. Então tudo isso é importante para que o peixe esteja acostumado e consiga depois nadar dentro do aquário. E esse livro, então, ele tem, digamos que essa função. Ele quer colocar a história da Bíblia dentro da nossa cabeça para que nós nos acostumemos com as narrativas, com as poesias, com as profecias, com as parábolas, com as cartas. E aí, a partir disso, a gente consiga ter uma melhor interpretação daquilo que ela nos mostra. E aí eu quero só finalizar essa parte do prefácio com vocês, ali no finalzinho vai falar assim, ó, será um prazer enorme descobrir que mais gente está lendo a Bíblia e compreendendo o que ela realmente diz. Mais que isso, o que ela realmente tem a dizer. Então esse é o propósito. Na introdução aí, nós vamos ver agora aí que é o próprio autor do livro falando, né, o Marcos Botelho, que é pastor lá na comunidade da Vila, que é uma igreja presbiteriana. E aí ele vai começar com a seguinte pergunta: por que alguém compraria um livro de hermenêutica? E aí ele vai colocar uma resposta e vai explicar ela, que é o seguinte: normalmente quem faz isso é porque tem uma dor a ser sanada. E ele vai contar um breve testemunho dele, né, que a respeito da vida particular dele. E ele vai começar isso lá no final do segundo parágrafo. Ó, logo entendi e aceitei pela fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, com essa certeza, uma grande dor se fez presente em minha vida por mais de uma década. Não entender com clareza a autoridade da palavra de Deus. Isso acontece, irmãos, com muitos de nós. Às vezes nós não conseguimos ter o entendimento completo da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia fala a verdade, a gente sabe que a Bíblia ela não contém erros, nós sabemos a importância dela para as nossas vidas, mas mesmo assim a gente não consegue entender. Nós temos muitas dúvidas em relação àquilo que o texto é. E aí ele vai colocar que essa dor, normalmente, ela ocorre em 3 momentos da nossa vida. No primeiro momento é quando nós não somos capazes de compartilhar a sabedoria da palavra com amigos e familiares. Nós sabemos que nós cremos, nós sabemos aquilo que nós devemos acreditar, aquilo que a pessoa deveria acreditar, mas a gente não consegue explicar para ela isso. Nós não conseguimos colocar isso em palavras de modo que ela não é convencida ou mesmo entenda por que a Bíblia ela é algo tão importante para mim e para você. Um segundo momento é que quando nós temos que tomar uma decisão muito importante, nós não conseguimos encontrar essa resposta na palavra. Porque ali parece tudo muito confuso. Onde que eu procuro isso? Nossa, e agora? Caso ou não caso? Namoro ou não namoro? Troco de emprego ou não troco? Tenho filho ou não? Tenho mais filho ou não? Onde que está na Bíblia? É proibido fumar? É proibido beber? Então, às vezes, nós não temos essa capacidade de discernimento porque nós não entendemos o texto. E aí, muitas vezes, diante dessas dúvidas, a gente procura passagens que reforçam a nossa decisão, e não a da Bíblia, e aí nós alegorizamos o texto.
Nós damos para ele um significado que ele não tem. Terceiro, é quando nós somos questionados por colegas de trabalho, principalmente no trabalho, quando eles sabem que nós somos crentes, acerca daquilo que a Bíblia fala, principalmente naquilo que ela é controversa. E aí o cara vai lá no Antigo Testamento e faz aquelas perguntas muito maldosas e que nós conhecemos muito bem. E, para piorar, irmãos, às vezes nós temos essas dúvidas. Sabe por que Deus era tão mal no Antigo Testamento? Por que ele mandou matar todo mundo que estava adorando o bezerro de ouro? Ele não podia simplesmente perdoar aquelas pessoas? Por que Deus destruiu uma cidade inteira igual Sodoma e Gomorra? Por que Deus ele matou praticamente toda a vida na terra, na Arca de Noé? E aí nós ficamos com esse tipo de dúvida. Porque depois, quando nós vamos para o Novo Testamento, parece que é um Deus absolutamente diferente. É um Deus bom, é um Deus que prega o amor, a amizade, o perdão ao próximo. Se alguém te der um tapa, você vira outra face. Parece que Deus é até bipolar. Era alguém no primeiro e depois outra pessoa no segundo. Nós vamos então ver isso aí. E, irmãos, é importante nós sabermos que não interpretar a Bíblia deixa a nossa fé vulnerável, porque nós não encontramos respostas nela. Aí depois ele vai trazer um testemunho sobre o pós-seminário dele, né? Por que ele se interessou, por exemplo, por essa matéria de hermenêutica, e depois como que ele se dedicou a ajudar as pessoas a entenderem melhor as escrituras, né? Ele tem canal no YouTube, ele tem um canal no Telegram, ele também dá cursos online, né? Depois eu passo para os irmãos aí no grupo nosso um linkzinho sobre os cursos dele para quem se interessar. Então vamos começar lá. Primeira parte, que livro é esse que chamamos de Bíblia? Página 24, primeiro capítulo. Não, chamo Marcos Botelho, amor. A Bíblia é a palavra de Deus. Submissão pela fé. Essa parte aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai dividir nos dois primeiros capítulos. Então, o primeiro capítulo ele vai falar sobre a submissão pela fé. Como que nós entendemos através da fé que a palavra, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E no capítulo 2, como que a Bíblia ela se autodeclara a palavra de Deus. Irmãos, eu acho que por causa dessa parte do prefácio, da introdução, eu não vou conseguir chegar no capítulo 3. Aí a gente para no 2, não tem problema. No nosso próximo encontro, a gente continua a partir do 3, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus. Então ele vai citar aí duas fontes. Essa afirmação ela parte de duas fontes. A primeira é a fé, por meio da qual o crente aceita essa realidade. A segunda é a própria Bíblia, que se autodeclara a palavra de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, para a gente conseguir saborear melhor esse capítulo, ele vai falar isso mais para frente, é que a fé, ela é um dom. A fé, ela não brota, ela não nasce no meu coração. A fé, ela não é um produto meu, da minha alma, do meu espírito, do meu intelecto, da minha mente. A fé, ela é um dom que é dado por Deus. Aonde que fala isso? Efésios capítulo 2, versículo 8. Vai falar assim que pela graça sois salvos por meio da fé. Vírgula. E isto não vem de vós. Isto. Está falando do quê? Da fé. A fé não vem de mim e de você. É um dom de Deus. O Senhor coloca em nós a fé para que nós possamos acreditar nele. Essa é a dinâmica da salvação, é assim que acontece. E aí ele vai colocar o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 3. A medida da fé que Deus nos concedeu. À medida, então, que Deus ele coloca essa fé no nosso coração, que é a fé que nos possibilita de aceitar Jesus como nosso Salvador, é a mesma fé que nos possibilita de declarar a Bíblia como palavra de Deus. Portanto, irmãos, eu quero que vocês grifem, se você tiver como grifar essa parte aqui, ó. Pode-se dizer que, está é a penúltima frase, penúltima oração do segundo parágrafo. Pode-se dizer que a fé é o principal ingrediente no processo da interpretação bíblica. Muito importante isso, irmãos. É a fé que nos faz crer em Deus. É pela fé que nós somos submetidos à autoridade da palavra. A última
frase agora do terceiro parágrafo. Vai falar assim, ó: precisamos da palavra para ter fé, e de fé para crer na palavra e para crer que Jesus é a palavra. Grifem, por favor, essa oração também. Isso aqui é muito importante. Porque nós somos possibilitados a crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não somente isso, é que Jesus, ele é a própria palavra. Olha só que interessante, isso é o que João ele vai falar lá no primeiro versículo do primeiro capítulo do seu evangelho. E no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Jesus é esse verbo. E agora, crer na palavra para ter fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 vai falar assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por isso que quando nós vamos para a Bíblia, ela não vai justificar para nós que Deus existe, ela não vai te provar a existência de Deus, porque isso para ela é algo óbvio, é um pressuposto. Ninguém vai à Bíblia com fé sem acreditar que Deus ele existe. E aí depois, lá no mesmo capítulo, ele vai definir aquilo que é fé, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé ela é importantíssima para que nós, então, façamos uma boa interpretação da palavra de Deus. Só que, então, irmãos, ele vai trazer agora para nós, no primeiro parágrafo aí da página 25, que a certeza que vem pela fé, ela não é intelectual. Mas isso também não quer dizer que nós temos que desprezar a intelectualidade na hora da interpretação, né? Porque o próprio Deus ele vai usar o intelecto dos autores humanos, e isso nós vamos ver no capítulo 3, ele vai usar a mente deles para escrever a sua própria palavra. Deus ele não nega a personalidade de nenhum dos seus autores durante a transmissão do texto. E aí, continuando lá, segundo parágrafo agora. Houve os que creram e os que não creram. Paulo, Pedro e muitos outros, eles desenvolveram toda uma retórica, toda uma explicação acerca do texto. E algumas pessoas creram e outras não creram. Todos que eles explicaram entenderam a mensagem. Mas o ponto-chave aqui é que a fé ela não é para todos. Deus ele vai distribuir esse dom conforme a sua própria vontade. Então, aqueles que, além do entendimento da palavra, têm a fé, eles creem. Essa que é a grande chave aqui deste capítulo. A última frase do segundo parágrafo vai falar assim: o raciocínio ajuda na compreensão da mensagem, e existe até quem se convença intelectualmente, mas nem por isso alcança a fé, porque ela não nasce na mente humana, ela é um dom de Deus. Grifa, por favor, irmãos, essa última frase, essas últimas orações aqui que nós temos. Olha só o tanto que isso é importante. Então, irmãos, eu queria que nós gastássemos um tempinho rapidinho só lendo uma parte aqui desse autor que ele vai citar, que é o Lee Strobel, né? E eu queria já deixar indicado para vocês um livro e um filme que tem a respeito desse autor. O livro chama Em Defesa de Cristo e o filme tem o mesmo nome. É muito interessante todo o processo. Ele que era ateu, ele era um jornalista ateu, e aí a esposa e a filha dele se convertem, e ele passa então a investigar Cristo. E no final disso tudo, irmãos, adivinha o que acontece? Ele se converte. Maravilhoso, o filme é maravilhoso, o livro é mais maravilhoso ainda do que o filme. E aí ele vai falar assim a respeito do seu testemunho, Lee Strobel. Depois de uma investigação pessoal que durou mais de 600 dias e horas incontáveis, meu próprio veredito no caso de Cristo estava claro. Entretanto, sentado à minha escrivaninha, constatei que precisava de mais do que uma decisão intelectual. Procurando uma maneira de fazer isso, apanhei uma Bíblia e abri em João, capítulo 1, verso 12.
Um versículo que eu encontrara durante as minhas investigações. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os verbos-chave nesse versículo exprimem com precisão matemática o que preciso para ir além da mera concordância mental com a divindade de Jesus e entrar em um relacionamento permanente com ele, sendo adotado na família de Deus. Crer mais receber é igual a tornar-se. Sendo alguém formado em jornalismo e direito, eu for ensinado a respeitar os fatos, não importando em que direção eles levassem. Para mim, os fatos demonstravam de modo convincente que Jesus é o Filho de Deus, que morreu como meu substituto para pagar a pena que eu merecia pelos males que pratiquei. Meu coração encolher até se transformar em uma pedra em relação a todo mundo. Minha motivação principal era o prazer pessoal. E, ironicamente, quanto mais eu o buscava, mais ilusório e destruidor ele se tornava. Quando li na Bíblia que esses pecados que me separavam de Deus, que é santo e moralmente puro, compreendi que isso era verdade. Com certeza, Deus, cuja existência eu negara durante anos, parecia estar muito distante e ficou evidente para mim que eu precisava da cruz de Cristo para sobrepor tal abismo. O apóstolo Pedro disse: Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Em tudo isso eu acreditava agora. As evidências da história e minha experiência eram fortes demais para serem ignoradas. Olha que testemunho maravilhoso, irmãos. É isso que a palavra ela faz conosco. É isso que ela nos convence, é isso que ela nos motiva. É mais do que uma decisão intelectual. Existe o intelectual? Existe. Mas importante, tão importante quanto isso, ou mais importante do que isso, é a fé. É a fé. É a fé que nos declara filhos de Deus, é a fé que nos convence que a palavra de Deus, que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é a mais pura verdade. A fé age em nós para crermos em Deus e aceitarmos a mensagem do Evangelho e reconhecermos o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Essa fé é exigida para crer que essa fé é exigida para ele crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Em suma, a fé é basilar para se iniciar a caminhada hermenêutica. Grifa, por favor, a última frase aí do primeiro parágrafo da página 27. A fé é basilar para se iniciar a caminhada hermenêutica. Ter fé para crer na palavra. Então, nós temos agora aí o nosso primeiro pressuposto da hermenêutica. Grifa, por favor, todo esse primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, né, da página 27, o primeiro aí desse subponto, ter fé para crer na palavra. Que diz assim, ó, um hino antigo diz, creio eu na Bíblia, o livro do Senhor. E ele começa, a verdadeira hermenêutica bíblica parte da convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Então, essa é a nossa primeira verdade quando nós vamos para o texto. O propósito da hermenêutica não é comprovar a veracidade da Bíblia, mas interpretar um livro que consideramos autêntico. Pula para o final. Quando nós propomos interpretar a Bíblia, não podemos pôr em dúvida a autoria divina. Estamos lidando com a fiel palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia ela não vai te provar que Deus existe, ela não vai provar para você que ela é a palavra de Deus. Isso são coisas que vêm por meio da fé. E isso nós temos que ter quando vamos fazer uma hermenêutica adequada. Mas mesmo assim, a Bíblia ela autentica a sua veracidade. A gente vê isso, né? Ele vai citar para nós uma passagem que está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, que vai falar assim, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo aqui ele estava citando claramente os evangelhos, acredita-se que o evangelho de Marcos, e bem provável, então, irmãos, que ele está falando assim que eu não vi Cristo ressuscitar, que Paulo realmente não viu. Eu não vi Cristo morrer numa cruz. Mas por que eu acredito nisso e tomo essas declarações como verdade para a minha vida? Porque está escrito nas Escrituras.
Então, eu posso tomar isso como verdade porque está na palavra de Deus. E o próprio Cristo também ele vai atestar a veracidade aí do Antigo Testamento. Nós vamos citar lá Lucas 24, texto que eu citei na nossa aula de hermenêutica. Fala assim: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Moisés, profetas e salmos é uma divisão, nós vamos ver no próximo capítulo, da Bíblia hebraica, né, da Tanakh. Então aqui, Jesus ele está atestando que o Antigo Testamento que nós temos nas nossas mãos, ele é a palavra de Deus. Certo? Pula para mim agora aí para o último parágrafo da página 28. Vai começar assim, ó. Crer na Bíblia, no Evangelho, é ainda mais desafiador para nós, que não vivemos nos tempos bíblicos. Jesus disse a Tomé, o apóstolo que não havia crido que o Senhor aparecera aos outros discípulos: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Que, irmãos, então, é outro atestado para nós de que nós podemos confiar naquilo que a Bíblia nos fala, que somente isso é necessário e nós não precisamos de mais. Nós não precisamos de uma máquina do tempo e voltar aí a 2000 anos atrás e ver Cristo ser crucificado. Isso não é. A nossa fé, a nossa salvação, ela vem por ler e entender aquilo que a palavra de Deus nos fala e aceitar e tomar isso para as nossas vidas como uma verdade absoluta. E pula para mim agora para o último parágrafo dessa sessão, vai começar lá assim, ó, por conseguinte, né? É o penúltimo parágrafo da página 29. Eu queria que vocês grifassem também, por favor, esse intervalo aí que vai começar assim, ó, por conseguinte, aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus implica submeter-se a ela sem reservas. Essa submissão só acontece pela fé. A última oração fala assim, a próxima oração, perdão. É assim que não vimos e cremos. Nós nos submetemos à palavra, tomamos ela como verdade, aceitamos isso pela fé. E aí, dessa forma, nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou, nos salvou, é Senhor sobre as nossas vidas. E então, nós tomamos aquela promessa que ele fez para Tomé. Felizes os que não viram e creram. Por isso que nós somos felizes. Próximo tópico, ele vai falar sobre ter fé para crer que Jesus é a palavra. Aí João, no seu primeiro capítulo do seu evangelho, versículo 14, vai falar assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui então o autor ele vai falar assim que Jesus ele era a palavra. E que em sentido ele vai colocar isso, irmãos? É porque lá em João 1:1 vai falar assim que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra em grego para esse verbo é logos, né? E esse logos, ele tem alguns significados. Um dos significados, por exemplo, para os judeus é que o logos, né, que é palavra, está intrinsecamente ligado à sabedoria. E sabedoria, principalmente quando nós vamos olhar lá nos provérbios, era algo importantíssimo para os judeus. E para os gregos, o logos, ele era o mediador entre Deus e a humanidade. E Jesus ele vai fazer justamente isso, a mediação entre nós e Deus. E aí, quando nós juntamos então essas duas teorias, tanto dos judeus quanto dos gregos, nós vemos que o verbo ele era uma personificação da criação. Quando Deus, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 3, fala, haja luz, o que ele usa para poder criar o mundo? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Por isso que Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, vai falar assim, que por meio dele, todas as coisas foram criadas. Jesus, ele é o intermediário, ele é um instrumento que Deus usou para poder criar tudo que nós vimos, tudo que nós vemos, perdão. Olha que verdade maravilhosa quando nós conseguimos entender isso.
Então, não só a Bíblia é a palavra de Deus, mas como Jesus, ele é a própria palavra de Deus. De modo, então, aqui, irmãos, que nós temos uma relação íntima entre Jesus e a Bíblia. Por quê? Existe uma dinâmica nisso. A Bíblia, ela tem Jesus como seu personagem principal. Ou seja, a Bíblia, ela nos revela Jesus. E Jesus, conforme ele diz lá em João, quem vê o Pai vê a mim, ele nos revela quem verdadeiramente Deus é. Então, à medida que a Bíblia me revela Jesus, Jesus me revela o Pai. Eu só conheço Jesus através da palavra, através da Bíblia. E eu só consigo entender a Bíblia na sua plenitude a partir do momento em que eu tenho fé nesse Jesus. Está vendo que é uma relação intrínseca entre esses dois seres? Porque muitos às vezes vão falar assim, ó, ele traz essa declaração no último parágrafo da página 30, de que Jesus é a palavra, a declaração de que Jesus é a palavra levou alguns a afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus. E esse foi um dos fundamentos que levou, por exemplo, a igreja na Idade Média a rebaixar a autoridade da Bíblia. Isso, irmãos, é algo perigoso, porque depois, quando veio a reforma, eu falei isso para vocês no último domingo, uma das preocupações que os reformadores tiveram, Martim Lutero, Calvino, Zwinglio, foi justamente a de colocar a Escritura como juiz de todas as coisas. É o que nós chamamos na Reforma Protestante de sola Escritura. A Bíblia, ela é a verdadeira autoridade em cima da igreja. E esse conceito ele é essencial, porque é basicamente ele que vai falar para nós que Jesus ele é revelado por essa palavra que nós temos nas nossas mãos. E esse Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada. Vocês conseguiram entender isso? Ficou alguma dúvida? Só para a gente finalizar, irmãos, então, como por causa da nossa hora, eu vou só hoje, então, até o capítulo 1, a gente começa do 2 no nosso próximo encontro. A palavra escrita, o último parágrafo vai falar assim: a palavra escrita, ao transmitir na revelação verbal o espírito da lei e a essência da graça, é a palavra de Deus e, de forma plena, é Jesus. A revelação final de Deus na criação é Jesus. Não há dúvida quanto a isso. Portanto, não existe um conflito quanto a Jesus ou a Bíblia serem a palavra de Deus. As duas ideias se complementam. Jesus é a completitude da Bíblia. Bem?